Amém? Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 11, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingindo-vos com toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistires firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco de tempo, por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, quando nós olhamos para essa carta de Pedro, nós podemos perceber fortemente que Pedro está trazendo uma palavra de encorajamento aos cristãos que estavam sofrendo perseguição naquela época. Muitos estavam sendo mortos por causa do nome de Jesus. E quando você lê essa carta, você percebe que o tema sofrimento, ele aparece em todo o longo da epístola. Um dos encorajamentos que Pedro oferece é a certeza de que um dia o sofrimento será transformado em glória. Pedro deixa isso muito claro. Por quê? Porque ele vai dizer que um dia o nosso Salvador, que morreu, ressuscitou e sofreu, hoje ele está vivo e está na glória. Então Pedro começa a fazer esse encorajamento, mostrando que os sofrimentos que são aqui nessa terra são passageiros. Pedro também nessa carta, se você ler, você vai ver que os sofrimentos de Cristo são mencionados com frequência nessa carta. E isso, dentro desses sofrimentos, Pedro traz várias exortações e recomendações. Manda você ser submisso às autoridades, fala sobre família, fala sobre santidade. Ou seja, dentro de tudo isso, nos parece que o capítulo 5 de 1 Pedro é uma conclusão de tudo o que ele vem escrevendo à igreja. Para mostrar, amados, que na vida cristã não existe uma fórmula mágica. Para se viver vida cristã, você tem que simplesmente fazer uma coisa: viver o Evangelho de Jesus. Não há outro meio. A igreja estava sendo perseguida e Pedro está chamando a atenção deles para dizer: olha, o que devemos fazer? Viver o Evangelho, viver os ensinamentos de Cristo. E é por isso que, rapidamente, fazendo uma visão assim rápida da carta, nós queremos trabalhar com os irmãos esse texto que lemos, baseado no seguinte tema: como agir diante das incertezas da vida. Quais as atitudes que eu devo ter? Como eu devo proceder? Como que a igreja caminha quando a perseguição está vindo, quando os tempos estão ficando difíceis? Haja vista que tempo difícil não é novidade para a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis e sempre veremos perseguições. Mas Pedro aqui para esse povo, exclusivo ali daquela região da Ásia Menor, estavam sofrendo, Pedro vai trazer algumas palavras e eu quero que você acompanhe comigo.
Primeira lição que eu vejo nesse texto é um encorajamento de Pedro à liderança da igreja, que está do verso 1 ao verso 4. Volte comigo, por favor, o verso 1 e leia. Veja, Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros com eles, testemunha dos sofrimentos e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Primeira coisa que eu vejo aqui, amados, é a humildade de Pedro. Pedro, ele se apresenta lá no capítulo 1, verso 1, como apóstolo. Mas aqui, Pedro agora, na sua conclusão, ele chama-se de presbítero, ou seja, de um copresbítero. Ele fala, olha, ele se iguala aos irmãos, mostrando uma humildade. E o interessante é que a palavra que aqui no grego que ele usa, para Kalel, é rogo. Rogo é aquele homem que diz assim: ei, vem cá, chegue perto de mim. Pedro tinha autoridade para dizer para a igreja: liderança, é o seguinte, vocês têm que fazer assim. Não, por favor, vem cá, vem para perto de mim. Eu quero vocês juntos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso mostra, querido, para nós que somos líderes, que devemos ter humildade e que liderança e respeito não se impõe, se conquista. Pedro não estava impondo, e ele tinha autoridade, mas ele diz: olha, vem cá, eu sou igual a você. A igreja de Cristo somos todos iguais. Embora tenhamos os cargos que são necessários, temos que ter as autarquias, temos que ter toda essa questão de organização, mas nós temos que entender que eu e você somos todos iguais em Cristo. Não existe espaço para soberano no meio do reino de Deus. E Pedro, após falar essa humildade, ele diz: olha, eu sou igual a vocês. Eu quero dizer 3 coisas fundamentais para os líderes. Como vocês devem pastorear a igreja. Porque, amados, em tempos de crise, geralmente você vê o povo muito, mesmo da sua maneira, buscando a Deus. Quando houve aquele, em 2001, no 11 de setembro, que alguns presenciaram, quantas igrejas foram lotadas pelos norte-americanos, pessoas se voltando para Deus. Nessa pandemia, quantas pessoas buscaram a Deus da sua forma, querendo alguma coisa com Deus. E isso, irmão, de certo ponto é bom, mas a gente tem que ter cuidado, porque infelizmente falsos profetas se levantam para manipular pessoas que estão sofrendo por causa das crises. E Pedro chama a atenção, me parece que Pedro diz assim: olha, a perseguição está vindo, mas pastores, como é que vocês devem pronunciar? Líderes, como vocês devem permanecer? Primeiro, verso 2 e 3, pastorear o rebanho de Deus. Primeiro, não por constrangimento. Ninguém deve realizar a obra do Senhor como se fosse um fardo pesado ou considerar algo profissional ou obrigatório. Você quer ser líder? Isso não pode ser forçado, não pode ser algo obrigatório. Ah, eu tenho que ir para a igreja hoje. Nossa, eu tenho que tocar na igreja. Ah, eu tenho que fazer a liturgia. Ah, eu tenho que pregar hoje. Meu Deus, que fardo pesado. Deus não aceita isso. Não é por constrangimento. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não é por constrangimento, mas como é, Pedro? Espontaneamente, como Deus quer, segundo a sua vontade. É espontâneo, é com alegria. Eu vou servir ao Senhor com alegria, eu vou varrer a igreja com alegria, eu vou pregar com alegria, eu vou cantar com alegria. Segundo, não por sórdida ganância, ou seja, não é visão do lucro. Claro, amados, que sabemos que o Senhor Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário, mas o dinheiro não é a motivação do ministério. Hoje temos homens e pessoas que estão na igreja, que querem ser pastores, querem ir para o seminário, não é porque eles querem servir ao Cordeiro, mas é porque querem ganhar dinheiro. É a motivação, o fim, não é servir, mas é se beneficiar. E nós devemos estar atentos a isso. Há homens que estão visando lucro, e
E Paulo diz em 1 Timóteo 6,9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências. Qual é a motivação em servir ao Senhor que você tem no coração? Que te motiva a servir a Deus? É dinheiro? É fama? É aplausos? Se eu não cantar nessa igreja, ninguém canta. Se eu não pregar, ninguém faz. Ou eu faço, aí a gente infelizmente encontra aquelas pessoas, né, que vão cantar o hino, quão grande é a história, assim, quão grande eu sou. Quão grande eu sou. Qual é a motivação? Não é por ganância, não é por status. Não. Mas Paulo Pedro continua, mas de boa vontade. Refere-se a uma disposição, a um anseio do coração. E a terceira recomendação de Pedro: nem como dominadores dos que foram confiados. Amados, ninguém pode agir como um ditador na igreja de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Sami, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Homens têm se levantado assim: a minha igreja, eu faço o que eu quero na minha igreja. Coitado. Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 8: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja tem dono. A igreja tem dono, ele é Cristo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não diz a igreja de Corinto. Não, é a igreja de Deus que está em Corinto, é a igreja de Deus que está em Cabo Frio, é a igreja de Deus que está em Mineira. A igreja é de Deus, querido. Por isso, zele por ela, lute por ela, valorize a igreja do Cordeiro. Porque Paulo diz, ela custou sangue. Não ajam como dominadores, não ajam como tiranos. Antes, Pedro diz, tornando-vos modelo do rebanho. O líder, ele não exerce autoridade, não é aquela pessoa que diz assim: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não. Paulo, quando escreve a Timóteo, a um jovem pastor, a recomendação de Paulo em 1 Timóteo 4,12 é: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Como? No trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quer ser líder? Seja exemplo. Quer ser líder? Seja exemplo. Não é eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É isso que Pedro está chamando a atenção da igreja. Olha, vocês não são dominadores, vocês são cooperadores. Não ajam como tiranos, não ajam como pessoas que são ditadores. Nós encontramos muito isso nas igrejas. Pessoas que manipulam o rebanho. E que ainda diz o seguinte: se você não sair debaixo da minha bênção, não estou dizendo, querido, entenda bem rapidamente, que se você está numa igreja e ela está pregando heresia, que você deva ficar. Mas é aquela pessoa assim: se você não pedir a minha autorização, você está debaixo de maldição. Você precisa da minha cobertura espiritual. Conversa fiada. Olha, não fale no ungido do Senhor. Já enche a boca. Não, irmão. Pastor é servo, ser humano limitado, que peca, que tem falha, mas que luta para ser exemplo do rebanho. Mas cuidado, não veja que você e eu não devemos agir quando o Senhor te colocar em algum cargo na igreja. Não age como um ditador. Seja exemplo. Por que tudo isso, Pedro? Por que, Pedro, você está dizendo isso? Verso 4. Só um pouquinho, por que, Pedro, você está nos orientando a isso?
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Por que Pedro não Jesus agir assim? Porque um dia vocês prestarão conta diante do sumo pastor. Um dia a igreja estará dentro do pastor dos pastores. E Tiago vai dizer que muitos de vós já não querem ser mestres, sabendo que haverá maior juízo sobre vós. Porque a recomendação de Pedro é: pastoreie com alegria, com amor, porque um dia a igreja estará dentro do sumo pastor. Então Pedro traz essa exortação à liderança, chamando a atenção dessa liderança, dessa: olha, um dia você receberá a recompensa de Deus. É Ele também que vai te recompensar. Após falar da liderança, Pedro continua na sua exortação, e agora ele vai falar sobre como a comunidade deve se relacionar. Está entre o verso 5 e 7. Veja comigo o verso 5. Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos. Quem são esses mais velhos aqui? Provavelmente é por um acordo que seja a liderança. Jovens, sejam submissos aos seus líderes. Jovens, sejam submissos aos seus pais. Hoje, queridos, encontramos gente cheia de uma teologia, cheia de teólogos na internet, mas não são submissos aos pais, não respeitam a liderança. No trabalho é vergonha para líderes, para aquele é comandado. A pergunta é, querido, não precisamos saber quantas vezes você leu as Institutas de Calvino. Como é você, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, com respeito à liderança? Jovens que falam de calvinismo, mas não respeitam pai e mãe. Homens que pregam sobre teologia reformada, mas não respeitam a esposa. Não respeitam os pastores. Pedro está chamando jovens, sejam submissos. Como? Outros sim, no trato de uns para com os outros. E como esse trato? Cingindo-vos, diz o verso 6, de toda humildade. A ideia aqui de cingir no grego é uma pessoa que amarra aquelas, como posso dizer, de lavar roupa, que as mulheres sabem bem. Você põe aquele avental. A ideia aqui é de alguém que amarra um avental, e as mulheres gostam, né? Vão amarrar o avental. Alguém que amarra um avental porque vai fazer um serviço. Então Pedro usa essa expressão: cinja, amarra, prenda a humildade na sua vida. Seja uma pessoa humilde, por quê? Porque Deus resiste aos humildes. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então Pedro está chamando a igreja, jovens, igreja, não haja da soberba, seja humilde, uns para com os outros. Amados, a igreja é de Cristo. Aqui não há perfeição. Há pessoas que falham, há pessoas que erram. A igreja não é perfeita. Essa igreja aqui, ela é uma igreja militante, que está lutando em rumo ao céu. Ela não é a triunfante. Triunfante está celebrando. Mas enquanto estamos aqui, vamos errar uns com os outros. Ah, fulano pisou na bola, não quero nem contato. Não é assim. Não, trate uns com os outros, humildemente, se humilhando, ajudando uns aos outros, portando-se uns aos outros com humildade. Pedro está chamando a atenção da igreja. Todos passam problemas. E ele continua mais, no verso 7. Vivam com humildade, mas também lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Parece que meio que tem nada a ver o assunto, né? Pedro vem falando com jovem, humildade. Ele está dando várias orientações. Mas lembre-se, o contexto, a igreja estava sendo perseguida. E aquilo criava ansiedade e preocupação na vida da igreja. Então Pedro diz, olha, para vencer as dificuldades, vocês têm que estar unidos. E a ansiedade que é criada por causa das lutas, elas devem ser lançadas
aos pés do Senhor. Amados, hoje, segundo alguns pesquisadores, a ansiedade, ela tem afetado brancos e pobres, brancos e negros, ricos e pobres. A palavra aqui usada por Pedro para ansiedade no original é estrangulamento. É alguém que está sendo sufocado, apertado pelo pescoço. Não é simplesmente uma preocupação diária, é alguém que já está perdendo sono, que está ficando depressivo. Por quê, amado? Porque o mundo está um caos e a gente não sabe o que vai fazer. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Você liga a televisão, a Rússia está decretando guerra contra a China, contra a Ucrânia, se expor a terceira guerra mundial. Vai estourar tudo. Começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, não dorme direito. Calma, queridos. Pedro disse: tenha calma. Quando eu estive lá no sertão, pastorando uma igreja lá por 2 anos, fomos convidados para visitar uma mulher que estava com depressão. Beleza, fomos lá, começamos a conversar. Qual a razão da depressão dessa mulher? Ela encontrou um nódulo no seio. Foi fazer um exame e o médico disse: vamos fazer uma biópsia. Mas sim, querido, a palavra biópsia entrou na mente dessa mulher. Ela disse: pastor, eu já sonhei com um caixão. Eu já sonhei morta. Eu disse: irmão, quando é que você vai fazer o exame? Daqui a 15 dias. Eu disse: você já está morrendo antes de 15 dias, saber o exame, fazer o exame. Resultado: fez o exame, era um simples nódulo, com os remédios. Mas ela já botou na cabeça dela que era um câncer, ansiedade, aflição, sofrendo com coisas antecipadas. Querido, eu e você que temos Cristo, não devemos viver ansiosos, mas pegando essa ansiedade, e Pedro diz: lançando ela sobre toda ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo. Nós não dependemos do governo A ou B, de direita ou de esquerda para caminhar. A igreja não depende de quem está no poder, a igreja caminha sobre a batuta de Jesus, é Cristo que conduz, é Cristo que direciona a igreja. Irmão, as coisas estão ficando difíceis, e vai ficar, e louvado seja Deus que fique, porque só prova a veracidade das Escrituras, e que Jesus está voltando. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Não, lance sobre Ele a sua ansiedade. Porque Pedro diz isso muito claro: Ele cuida de vós. Rapidamente na sua mente, dentro das lutas que você já passou, quantas vezes o Senhor te desamparou? Só para você alimentar a sua alma e refletir e lembrar, durante sua caminhada cristã, quantas vezes o Senhor Jesus te desamparou? Pense nisso. Não fique preocupado, querido. Lutas têm começo, meio e fim. A grande questão não é se você está no oásis ou no deserto, na bonança ou na dificuldade. A questão é se Jesus está com você. Isso é a grande diferença. Então fique calmo. Jovens, sejam submissos aos mais velhos. Sejam humildes. Não fiquem ansiosos. Aí Pedro vai para agora uma terceira, podemos dizer, exortação. Ele fala sobre vigilância. Veja, ele exorta os líderes como se comportar. Fala que a igreja deve estar unida em humildade e amor, em oração, buscando a Deus. E agora Pedro chama a atenção da igreja para o inimigo que a igreja tem. Veja, está comigo no verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Eu sempre falo, queridos, que existem 2 extremos. Se dá um movimento neopentecostal, tudo é o diabo. Fulano escorregou, foi o diabo. Fulano bebeu, tudo é o diabo. Na teologia do meu reformado,
há uma grande tendência de ignorar o diabo, como que ele não existisse. Eu sei, eu concordo com o Lutero que o diabo é um cachorro, um cão na coleira de Deus. Mas quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 3, se não me falha a memória, Paulo diz à igreja: 2 vezes eu tentei visitá-los e Satanás me impediu. Sabe o que é isso, amados? Chamar a nossa atenção que Satanás não é uma lenda, um mito, um espantalho, um ser místico. Ele é um ser maligno, assassino e destruidor. A Bíblia chama de o dragão vermelho, a grande serpente. Eu não estou dizendo que a gente vai agora viver com medo do diabo, não, mas que a igreja deve andar vigilante. Não é porque cremos um Deus soberano, cremos na eleição, que vivemos de qualquer maneira. Não, devemos andar vigilantes, não subestimar Satanás. Ele existe, ele está atuando, ele usa pessoas para nos atacar. Pedro usa aqui a expressão de um leão. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. E o que ele procura tragar? O que ele busca? Eu concordo com John Piper, quando ele, sobre esse versículo, sobre o que o diabo procura destruir. Não é casamento, ou vida financeira, ou a saúde. Lógico, se ele encontrar brechas para essas coisas, ele vai agir. Mas o principal que o diabo procura destruir na vida cristã é a nossa fé. Hebreus capítulo 12, 6, se não faz memória, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo tenta destruir a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Você lembra lá de Lucas capítulo 22, verso 31 e 32? Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás queria destruir a fé de Pedro. Jesus disse: não, eu roguei por ti. Você percebe, amados, como Satanás age? Agindo para tentar fazer com que venhamos a perder a comunhão com Deus. Eu me lembro que naquela década de 80, 90, não somos tão velhos assim, quando um crente pecava, a igreja se entristecia, mas aquele crente era disciplinado e muitas vezes ele era expulso da igreja. A igreja chorava, mas a igreja se tornava mais santa, porque ela viu o pecado sendo exposto e ela se santificava mais. Mas parece que a estratégia de Satanás mudou. Não é fazer com que crente saia da igreja, mas deixar eles desviados dentro da igreja. Crentes frios, sem comunhão com Deus, sem vida de oração, sem leitura bíblica, sem compromisso. Ou seja, ele troca a religião católica pela religião evangélica. Satanás tem encontrado brechas. Para a sua reflexão, quanto tempo você tem gastado, investido, gastado não, quanto tempo você tem investido na sua vida com Deus? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você tira para o Senhor? Pedro, eu roguei por ti. Satanás quer destruir a sua fé, e tem destruído a fé de muitos cristãos. Cuidado, querido, não ignore. Paulo diz: nós não ignoramos os seus ardis, nós estamos atentos. Então, cuidado, Satanás é um ser maligno. Não é aquilo que posta no Facebook, Satanás e Jesus pegando a queda de braço. Não, ele é um anjo caído, ele não é um Deus caído. Mas a Bíblia diz que ele tem poder, e que tem levado muitos à queda. Cuidado, vigie. Você não é super-homem, você não é super-crente. Caminhando, queridos, para o final, Pedro continua, quando ele expõe quem é o inimigo da igreja, ele diz: resistires firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Duas verdades Pedro destaca aqui, irmãos. Primeiro, uma fé firme. Veja, se ele manda com que você tenha cuidado para que Satanás não destrua a sua fé, agora ele exorta: tenha uma fé firme no Senhor Jesus.
Como é que eu tenho uma fé firme, pastor, no Senhor Jesus? Cumprindo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Ouvir e praticar a palavra. Percebe que o Evangelho não é mágica? Segunda coisa, Pedro diz: nós não somos os únicos que sofrem. Certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão sendo cumpridos nas vossas irmandades espalhadas pelo mundo. Querido, o mundo não gira em torno do meu e do seu umbigo. Ah, não vou mais para a igreja, tanta luta, tanto sofrimento. Luta, sofrimento? Vai na região ali onde a igreja é perseguida. Dá uma olhada, dá missão portasabertas.org. Vai ver o que é ser perseguido. Cristãos morrendo por causa da sua fé. Cristãos sendo degolados por causa da sua fé. Meninas sendo estupradas por causa da sua fé. O islamismo invade igrejas, matam homens e mulheres, matam pastores. Na Coreia do Norte, ao começo do ano agora, soldados coreanos invadiram uma igreja, descobriram uma igreja, invadiram e fuzilaram mais de 20 cristãos. Gente que morre por Cristo. Aí alguém diz: fala mal de você, não sou, não vai para a igreja. Que luta, meu Deus. Luta, irmão, nós não passamos luta. À vista do que nossos irmãos perseguem, é isso que Pedro está chamando a atenção. Ei, vocês estão reclamando de quê? Vocês pensam que são os únicos que sofrem? Tem pessoas sofrendo mais do que vocês. Tem pessoas que estão agora em cavernas nos cemitérios, que estão agora lá na China escondidos, para cultuar a Deus. Tem pessoas que estão se escondendo para louvar ao Senhor. Irmãos, a perseguição tem sido grande. Pessoas que estão morrendo por causa da fé. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Precisam de alguém que vai e nos paga um preço com a vida, para que o Evangelho chegue até essas pessoas. Então pare de reclamar dos seus sofrimentos. Atos 14, 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Segundo a missão Portas Abertas, 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição com o resultado de sua identificação com Cristo. 260 milhões hoje, homens e mulheres, morrem por causa da sua fé. São expulsos de casa por causa da fé em Jesus. Pais entregam filhos aos extremistas por causa de Jesus. E aqui, meus amados, para concluir, Pedro, após fazer essa exortação, ele chama a igreja para lembrar de quem é Deus e do seu agir. E aqui eu quero concluir meu sermão com a conclusão de Pedro sobre essa exortação que está no verso 10 e verso 11. Veja, Pedro diz: ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 5 verdades, amados, e eu concluo o sermão, podemos extrair do que Pedro está lembrando à igreja. Em primeiro lugar, Pedro diz: quem é Deus? Quem é Deus, Pedro? Ora, Ele é o Deus de toda a graça. Graça é favor imerecido, é o Deus de toda dádiva. Para uma igreja que estava sendo atacada por forças humanas e espirituais, perseguida pelos homens e pelo diabo, Pedro diz que a sua vida está nas mãos do Deus de toda graça. Deus tem toda graça, amados. Em segundo lugar, o que Ele fez? Em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Deus nos escolheu por graça e nos destinou à vida eterna. Lembre-se,
Você está aqui porque você foi eleito por Deus. Você é filho de Deus. Deus cuida do seu povo. Ele é o Deus de toda graça que te escolheu, não baseado em méritos, não baseado em você fez alguma coisa, não. Mas Pedro diz: o que ele fez? Ele te chamou em Cristo. Você é privilegiado, meu irmão. Lógico que isso não te faz melhor do que ninguém, mas isso é privilégio de saber que o homem hoje, muitos sem Cristo, não sabem a quem buscar, estão morrendo, estão tirando a própria vida, porque não sabem aonde socorrer. Eu e você temos um Deus de toda graça que nos chamou em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Terceiro, o que Ele permite depois de ter sofrido um pouco. Veja, Pedro nos chama a atenção que Deus permite o sofrimento, mas esse sofrimento é momentâneo. Romanos capítulo 8, 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo. Todo sofrimento um dia vai cessar. Paulo diz isso. E olha quanto Paulo sofreu. Mas Paulo diz: olha, a glória lá no céu, isso será muito melhor. Ele é o Deus de toda graça. Ele te chamou em Cristo. Ele permite as lutas. E o que Ele faz com essas lutas? Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a sua fé. Lembre-se, querido, lutas são para moldar o nosso caráter. Luta na vida do cristão não é para destruir, mas é para gerar nele experiências cristãs. Porque é fácil viver, o perigo, até começarmos com o pastor Sammy, é perigoso demais quando vivemos só do intelecto. Vida cristã não é só intelecto, vida cristã é esse evangelho vivenciado da pele. Paulo, ao escrever aos Coríntios, em 2 Coríntios 1, 3 e 4, ele diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa luta que você passa hoje, amanhã você vai ser instrumento de Deus para consolar os outros. Sabe aquela frase: Deus trabalha em você para depois trabalhar através de você? Ela é real. Deus te leva muitas vezes, que lhe dá experiências profundas, a situações difíceis, que amanhã ou depois você vai chegar para alguém e dizer assim: ei, vem aqui, eu passei por isso. Tem uma irmã na nossa igreja, hoje ela é viúva, mas ela sofreu muito com o adultério do seu marido, que era da igreja. E ela disse: pastor, quando ele pediu para voltar, eu aceitei, mas foram anos e anos de luta para manter firme a confiança. Eu perdoei, mas eu lutava: será que eu confio ou não? Felizmente o marido dela morreu de acidente, mas ela é uma mulher que tem isso. Mas irmã, apesar de tudo isso, você tem experiência para um casal, quando estiver em crise, uma mulher que tiver sido traída e ela quiser jogar tudo para cima, você vai dizer: ei, vem cá, não é assim. Jesus mudou a minha vida, para mudar a tua. As lutas são experiências para mudar o nosso caráter. Porque uma coisa é você falar sobre Deus, outra coisa é falar de Deus. Quem fala de dentro porque vive. Quem fala sobre, fala de fora. Eu não posso falar de racismo, porque eu nunca sofri de racismo. Eu posso falar sobre racismo. Agora eu não posso falar de Deus, porque eu vivo buscando uma experiência com Deus. Há muitos cristãos que falam sobre Deus, mas queiram falar de Deus, viver com Deus, ter experiências com Deus. E por último, Pedro diz: o que ele merece, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Queridos, Pedro diz: ele é soberano. Independente de tudo que você passa, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser louvado,
Ele é digno de ser agradecido. Independente do que eu faça, se eu vou morrer pelas perseguições ou não, independente das tribulações, independente do que essa igreja venha passar, Deus é Deus, e Ele merece a honra, a glória e o louvor e a adoração. Vamos orar, fique de pé, por gentileza.